Mandou um vídeo aí pra nós, Janzão. Tá? Foi o Samuel. Tá bom. Do fundo eleitoral, né? O Flávio Lousada, Igor, 14 dias atrás, a Jandira lhe disse que o Lula não foge de entrevista, que te encantaria. Você disse que o convidou várias vezes sem sucesso. Sabemos que ele também foge do Mitre na Band, do Roda Viva e do Glenn. A Jandira conseguiria fazer o amarelão do Lula das caras no Flow? Não sei, hein? Realmente, esse convite já foi feito muitas vezes. Muitas vezes. Por toda vez que ele convidar que ele não vier, me chama que eu volto. E o que é interessante é que assim, eu não sou um ás da ciência política, tá ligado? Não precisa ter medo de falar comigo. O Lula não tá nada bem. Cada vez que o Lula tá falando fora de script, ele tá falando uma bobagem. Assim, mas é uma coleção. A polícia não é gente... A ilação que tira, né? A polícia não é gente, a classe média está consumindo demais. Aí ainda dá exemplo. Para que ter 2 televisões? Ele, que acabou de alugar aqui uma mansão e tal. Percebe? Cara de jato. E vai fazendo. Aí o Temer o Temer não foi a favor do impeachment da Dilma. E vai falando. De onde é que vê esse Salles do lado do Alckmin? Você percebe? E ele é muito esperto, ele não está nada bem. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Conheço ele há mais de 30 anos. O Pederneiras manda aqui. Primeiro, parabéns ao trio Ciro Roland 3K. Caralho. O que é isso? É nós três. Sim. É o nosso trio. Ciro, o que você acha de um debate PND contra liberalismo com o Rock ou o Kim? Acho que eles gostariam de propostas suas como controle do Estado pela sociedade e acho que no final vocês concordariam em algo. Por fim... Por exemplo, nós concordamos na luta pelo impeachment do Bolsonaro. Eu estive lá no ato deles e o Lula sabotou. Inclusive mandou me insultar, me agredir fisicamente. No dia do ato ele fez uma coisa assim, tipo, fica em casa pra assistir uma live. Cara, é que porque pro Lula é ruim se o Bolsonaro... É evidente, mas é que as pessoas têm que perceber isso. Mas né? ele enterrou o impeachment e agora quer que todo mundo vote nele para livrar o Brasil do Bolsonaro. O impeachment não, mas aí o voto tem que ser usado de forma... Sendo que o Bolsonaro cometeu em série crimes de responsabilidade. Eu assinei 3 pedidos de impeachment. Eu sou profissional de direito, assinei representação na Corte de Haia. O Lula sabotou todas as iniciativas. Porque assim, se o Lula sofre o impeachment, daí ele não pode Agora, o cruel é o seguinte... Ele não pode ser candidato, não é? Não é isso? Não, se o Bolsonaro sofreu impeachment, não pode ser candidato. Daí fudeu o Lula. E aí o Lula enfraquece muito. É isso. E da mesma forma, quando teve o impeachment Sim, mas Dilma, o Lula pediu impeachment do Fernando Henrique, o Lula pediu impeachment do Itamar Franco. Só pra você ter uma ideia. Mas do Bolsonaro não precisa. Não, Bolsonaro não. Legal. Caralho, Bom, acho que eles gostariam das propostas suas, blá blá blá. Por fim, pra você, o que seria zerar o jogo como presidente? O que seria, a coisa mais foda que você poderia fazer completei minha missão. Completei a missão. Olha, minha questão é enfrentar a miséria. Enfrentar e superar a miséria e a desigualdade no Brasil. Porque, deixa eu te falar de novo, 5 pessoas hoje, 5... 1, 2, 3, 4, 5, não é exagero não, 5, os dedos de uma mão, hoje, dos brasileiros, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Então, o Brasil não é um país do fundão da África subsaariana, onde se você pegar a riqueza potencial e dividir por cabeça, restará um país pobre. O Brasil é um país de classe média, potencialmente. O que está errado porque nós montamos uma estrutura institucional no sistema tributário, no sistema previdenciário, no sistema de juros, no Banco Central, sabe, na alocação das verbas. Tudo é para tirar dinheiro dos pobres e da classe média e transferir para a minoria. Tudo. E muita coisa disso está legalizada com legislações absolutamente imorais, que, à luz de qualquer lugar do mundo, são coisas de cadeia e que no Brasil são protegidas por lei. São coisas que a população nem tem direito de saber o que é. Swap cambial. Swap cambial é o seguinte, o câmbio varia, né? Sobe para cá, desce para lá e tal. Se você tem informação sobre isso, o Banco Central está estatizando o risco. Então é o seguinte, se você, mercado, aposta que o câmbio vai subir, o Banco Central, e todo mundo sabe que o câmbio vai subir, o Banco Central diz, não, o câmbio não vai subir. Aí então tá bom, vai, não vai, o Banco Central te dá um contrato dizendo o seguinte, se não subir, eu te pago, se subir, eu te pago a diferença, com dinheiro público. Por que não empresta dinheiro? Porque no Brasil foi um senador do PT,
que fez recentemente no Brasil o saldo do fim do dia, que o banco não aplica, o saldo do caixa do banco, que o banco não empresta, no fim do dia o governo remunera pela Selic. Caralho. Ou 3 pontos acima da Selic. Só tem isso no Brasil. Por que Isso 3 foi pontos acima? Porque o mercado está dizendo que até pouco tempo atrás que a Selic estava defasada. Ah, com o argumento da defasagem, eles pontuavam mais. 2, 3 pontos acima da Selic. E aí vai entender se é 2,5, se é coisa, cada meio ponto desse é 60... Quer dizer, cada 1,5 ponto desse é 60 bilhões na dívida Essa decisão pública. desses pontos a mais estava atrelada a algum tipo de pesquisa ou argumentação ou era arbitrário? Picas. Mas isso é um crime declarado. Sim, mas é o que eu estou tentando dizer o tempo inteiro. Eu estou dizendo um senador do PT de Você tá entendendo, Sergipe, Igor? eu não estou lembrando o nome, levanta o Não nome do sabia cidadão. disso. Não tá acompanhando a taxa de juros. Paga um pouco a mais e o pouco a mais é assim, não, porque a gente acha que tá defasado. O mercado diz, não, eu não rolo na Selic, só rolo 2 pontos, 2,5, 3 pontos. E só que o seguinte, 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões ao Tesouro Nacional. 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões de reais por ano Nossa, eu não sabia disso. ao Tesouro Nacional. E o banco... Sabia? Então, assim, Não, eu não sabia parafraseando o Ciro na outra vez que ele veio, procure no Google. vá pro Google, vamos conferir tudo. Não, as vamos deixar ordens lambança... eu sabia que o que Mas veja, então, veja bem, do... o saldo do caixa no fim da tarde, quando o banco vai fechar, o saldo que ele não emprestou para o comerciante, para o industrial, para o prestador de serviço, para a startup, o governo remunera como ele quiser. No mínimo a Selic. Rogério Carvalho, PT Sergipe, o autor da proeza. Disso aí, de pontuar Dessa coisa da remuneração. Como também o orçamento secreto, o PT apoiou para salvar o Bolsonaro. Cara, é um estelionato grave, gravíssimo. E se o brasileiro ouça o que eu estou dizendo, se eu tiver autoridade moral, eu vou presidir o Brasil. Senão eu fico olhando o desastre e teria a honra de ter tentado fazer, no limite das minhas energias, salvar o Brasil. O X Factor mandou aqui. Ciro, o que você acha da esquerda que perpetua fake news de que o ex-presidiário Lula foi inocentado, quando na realidade ele foi condenado por diversas instâncias e o STF anulou o processo por entender que Curitiba não era o local competente para realizar o julgamento? Então, juridicamente é o seguinte, o Lula teve devolvida a ele a presunção de inocência que todos nós temos até que o Estado nos demonstre de forma transitada em julgado nossa culpa. Então, vamos lá. O Lula hoje tem de volta a presunção de inocência, mas inocentado significa o seguinte, eu acusei o Igor de uma coisa, o Igor se defendeu, e eu, então, ao julgar, e o juiz, ao julgar, disse, não, essa acusação é falsa e o Igor é inocente. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma acusação. A Jandira disse para mim que ele foi inocentado de algumas. É mentira, não foi inocentado de nenhuma das condenações, nenhuma sequer. Nenhuma. Tá, eu fiquei de estudar mais sobre isso. Não, vou te dizer com a autoridade de quem sabe o que está falando. O Lula hoje tem a plena presunção de inocência, que todos nós gozamos. Tá. Então, todo mundo é inocente até que o Estado lhe prove de forma irrecorrível a culpa. Inocentado é o oposto. É quando você é acusado falsamente e a justiça diz, não, isso aqui é uma acusação falsa, você é inocente. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado. Nenhuma. Parte delas foi anulado pelo quê? Porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então, veja, 5 anos depois, milhares não, é maneira de dizer, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juízo natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então, ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois, em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então, ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa, ele é inocente. Isso nunca aconteceu. Adiaram esses prazos de uma forma orquestrada? Sim, no Brasil e só no Brasil,
você tem 5 graus de jurisdição possíveis para crime comum. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. No mundo inteiro só são 2 graus de jurisdição para crime comum. E um terceiro grau é a revisão. A revisão pode acontecer em qualquer data, que é o seguinte: você foi condenado, no segundo grau, vai para a cadeia. Pelas tantas, por alguma razão, a perícia e tal descobre que o culpado chegou e confessou, teve uma crise de remorso, confessou, não fui eu. Aí não tem prazo isso, a revisão. Então são 3 graus a revisão, mas só são 2. No Brasil tem 4 graus de jurisdição, mais a revisão, 5. Que é uma coisa montada pela elite para fugir da justiça. Porque se eu tenho um bom advogado e eu contrato, começa a criar incidentes. Foi o que o Lula fez. Então, o Lula, vai postergando. O Lula conseguiu criar todos os incidentes possíveis. Ele deve ter entrado aí com 700 recursos e apelações e não sei o quê, em diversas hierarquias e não sei o que e tal, até que ganhou a prescrição. Entendi. Então foi ele mesmo que arquitetou isso com a defesa dele. Tá. É o papel do advogado. Não estou condenando, não. Uhum. Mas daí a dizer que foi inocentado é mentira. Nunca foi inocentado. Bom, Rolandinho, Cirão, obrigado por vir. Irmão, obrigado. Adorei. Né? Pô, adorei. Mais uma vez foi legal demais conversar contigo mesmo. Foi bom para você? Você gostou, né, cara? Gente, você gostou. Eu queria agradecer muito a oportunidade. Rolandinho, você é maravilhoso, eu sou seu fã. Que isso? E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?